Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Residente Marcos e hoje eu estou aqui para resolver as questões do formulário que eu prometi resolver na semana passada, certo? Eu estou gravando esse vídeo às 4 horas da manhã e então se vocês estiverem ouvindo galo cacarejando ou alguma coisa assim, eu já peço desculpa, certo? Pois bem, a primeira questão, ele vai mostrar esse satélite aqui, que é um satélite brasileiro, e ele fala que ele é um satélite completamente envolvido por uma manta térmica, certo? E essa manta térmica tem a função de diminuir o fluxo de calor, que pode ser um grande problema para objetos colocados em órbita, uma vez que facilmente eles podem ser submetidos a temperaturas maiores que 100 graus Celsius e menores que menos 100 graus Celsius. Aí depois ele fala o seguinte, que se esse texto fosse direcionado à leitura dos Estados Unidos, ele teria que sofrer não apenas uma tradução para a língua inglesa, como também uma conversão de escala termométrica, porque lá nos Estados Unidos eles utilizam cotidianamente a temperatura em Fahrenheit. Daí ele fala o seguinte, nessas condições, a menor temperatura que apareceria no texto em língua inglesa seria de. Então, basicamente, o que a gente tem que fazer é transformar menos 100 graus Celsius em graus Fahrenheit. Aqui, a gente vai usar aquela equação que eu ensinei para vocês no vídeo da aula passada, no vídeo da semana passada, aliás. E aqui eu vou fazer uma modificação simples, que basicamente eu vou só transformar essa equação nessa, que eu particularmente gosto mais e acho mais fácil trabalhar assim, mas não é diferente se você simplesmente substituir menos 100 graus Celsius aqui nessa primeira equação. Que basicamente a gente só vai fazer o meu pelos extremos aqui, ó, e a gente encontrar essa parcela aqui da equação e depois isolar a temperatura em Fahrenheit. Mas repito, você pode usar essa daqui facilmente e bem mais tranquilo também, se você preferir. Mas em ambos os casos, qualquer caso que você preferir, basta substituir o menos 100 aqui na incógnita C. Quando você substitui e faz a matemática, você encontra que menos 100 graus Celsius, certo? Aqui é menos 100 graus Celsius, corresponde a menos 148 graus Fahrenheit. Então a resposta aqui da primeira questão é menos 148 graus Fahrenheit. Na segunda questão, ele fala o seguinte, que a NASA anunciou para 2026 o início de uma missão muito esperada para explorar Titã, a maior lua de Saturno. Titã é a única lua do sistema solar que possui uma atmosfera significativa onde haveriam condições teóricas de geração de formas rudimentares de vida. Essa missão será realizada por um drone, porque a atmosfera de Titã é bastante densa, mais do que a da Terra, e a gravidade é muito baixa, menor do que a da nossa Lua. Sabendo que a temperatura média na superfície de Titã é de aproximadamente menos 180 graus Celsius, essa temperatura expressa na escala Fahrenheit corresponde a qual temperatura? Bem, vai fazer o mesmo esquema, transformar graus Celsius em Fahrenheit. Vou usar aquela equação lá que eu descrevi na primeira questão, mas tanto faz você usar essa ou essa, repetindo, né? Caso alguém esteja com dúvida. Só basta substituir a incógnita C por menos 180. Resolvendo a matemática, você encontra que menos 180 graus Celsius corresponde a menos 292 graus Fahrenheit. Ok. Terceira e última questão fala o seguinte, pergunta o seguinte, qual a leitura que é feita em graus Celsius quando a temperatura na escala Fahrenheit é o dobro da escala em Celsius? Pode parecer confuso, mas o que ele está querendo saber é o seguinte, quanto é que a temperatura em Fahrenheit é o dobro da escala em Celsius? E ele quer a resposta em graus Celsius. Bem, basicamente, como ele quer que a temperatura em Fahrenheit seja o dobro em Celsius, da de Celsius, você vai substituir nessa equação a incógnita F por 2C, que corresponde ao dobro da
de graus em Celsius. Tranquilo. Você vai usar essa equação e vai substituir o F por 2C. Resolvendo a matemática aqui, ó, você vai fazer meio pelos extremos. Vai passar a parcela 2C para o outro lado, que vai ser negativo, certo? Depois, encontrado isso, você multiplica tudo isso por 5 para tirar essa fração daqui. E aí é só fazer a subtração e você consegue encontrar que a temperatura referida é 160 graus Celsius. E se você quiser converter para conferir, você vai conseguir encontrar que 160 graus Celsius é igual a 320 graus Fahrenheit, ou seja, exatamente o dobro. Portanto, a resposta nessa questão é 160 graus Celsius. Não vai dar para enviar aqui porque faltou colocar o curso, né? Porque eu não estudei com vocês, mas as respostas são essas, certo? Muito obrigado pela atenção e valeu, galera!